Opa, aqui é o Érico do Ignição Digital do Fórmula de Lançamento. Nesse vídeo é como uma dica para como você sair daquele estado de pânico quando você achar que tem muita coisa para fazer. Acontece isso. Toda transformação, se você passar de um lugar para o outro, você gera um desconforto para você. Tá? Você vai ter que fazer coisas que você geralmente não fazia, ou vai fazer coisas que você ainda não está tão expert fazer. Então quer dizer que expert para fazer, então quer dizer que vão demorar muito mais tempo. E acontece muito, eu vejo isso muitas vezes. Hoje no Mastermind tinha um cara que estava lá, que estava passando por isso, ele tinha conseguido um crescimento super grande nos últimos meses, mas agora ele está jogando um jogo diferente, e para jogar um jogo diferente ele tem que fazer um monte de coisa que ele nunca tinha que ter feito quando ele estava naquele estado anterior, tá? E acontece, às vezes você tem muita coisa, tá? E quando você tem muita coisa, rola um pânico, tá? Parece aquele animal, não sei se você já viu, já teve a experiência de ver, tá? Quando um animal tá atravessando a rua e ele vê aquelas luzes batem no olho dele, ele fica paralisado ali, acontece muito isso, tá? E o estado de parálise, essa paralisação é muito ruim, você fica desesperado, apesar de estar paralisado, você fica desesperado, você não sabe o que você faz primeiro, você não sabe o que você deve fazer, você acha que não vai dar conta daquilo tudo, você acha que um monte de coisas vão acontecer, enfim. E vai acontecer sempre. Sabe por quê? Porque crescer dói. Tem um vídeo do Flávio Augusto, né? Se você olhar no Geração de Valor, chama Crescer Dói. Veja esse vídeo, muito bom. Crescer dói. Vai doer pra você. Vai doer pra mim. Dói pro cara que tá ali no seu nível de bilhões, tá? Dói pra todo mundo. Crescer dói. E sempre vai doer. Mas eu ainda acho que para empreendedores como eu e você, crescer vale a pena, tá? Eu passei muito tempo acomodado no emprego. Eu passei muito tempo acomodado no emprego que me pagava super bem, que, enfim, morava fora do país, trabalhava numa hiperempresa, mas aquele marasmo, aquela previsibilidade, enfim, me matava aos poucos, eu ficava muito depressivo, para te falar a verdade. E hoje em dia, com toda essa dor que eu tenho de crescer, toda essa dor que eu tenho de fundar empresas, de crescer as empresas, eu ainda prefiro prefiro estar nesse campo de batalha como um guerreiro, do que estar naquele ambiente onde eu estava morrendo aos poucos em depressão. Só que é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo para te dizer como eu saio disso, tá? E não quer dizer que isso funcione para todo mundo, mas meu comprometimento é dividir o que funciona para mim com você, tá? Então vamos lá. Quando eu tô nesse estágio onde eu tô crescendo, eu tô fazendo um monte de coisa, tá parecendo que eu nunca vou dar conta de tudo aquilo, tá? Eu fico desesperado, quiçá paralisado, quiçá desesperado, eu não sei. O que é que eu faço, tá? Eu faço algumas coisas. Primeira coisa, passo 1, eu não guardo esse sentimento, essa emoção pra mim, tá? Eu divido ela com algum grupo de pessoas. No meu caso, eu divido com o meu Mastermind, tá? Então, passo 1 pra você, se você entrar nisso, é dividir com alguém, não guardar esse sentimento pra você. Eu não sei porquê, alguém me explicou isso, mas quando você divide, aquilo não fica... Enfim, primeira coisa, não divida com alguém que vai te botar pra baixo nessa hora, tá? Não divida. Se você, sei lá, você é empreendedor e tá passando por isso, você dividir isso com uma pessoa que pregou que funcionalismo público enfim, que você deve sempre ficar prestando concurso, a pessoa vai te botar para baixo, ela vai falar, eu te disse que você não devia empreender, vai prestar concurso. Uma das pessoas... Então, ela vai fazer isso, porque na realidade dela é isso. Então, divide isso com alguém que está no mesmo nível que você, onde você quer chegar, seja você um atleta, seja você um empreendedor, ou que está um nível acima, tá? É muito importante, porque essas pessoas provavelmente já passaram por isso. Provavelmente são aquelas pessoas que vão te ajudar, te dar aquele suporte para você ir lá para cima, tá? Então, se você está querendo ser trapezista, tá? E você tomou seu primeiro tombo ou está simplesmente paralisado de tudo que você tem que aprender para ser trapezista, se você dividir isso com uma pessoa que odeia trapézio, ela vai te fazer de tudo para te tirar desse caminho. Mas se você dividir com alguém que é trapezista, que fez a vida dele como trapezista e que gosta de ser trapezista, ela vai te ajudar, porque ela provavelmente já passou por isso. Então tá, primeiro divide, passo 1, divide isso com alguém, verbaliza, tá? E dividir não é com a sua cabeça, não, é com alguém, verbalizar, jogar pra fora, tá? Você tem que jogar pra fora, ajuda. E não necessariamente isso vai resolver seus problemas, mas vai aliviar um pouco do peso, tá? A segunda coisa que eu aconselho você fazer é relaxar. Quando a gente entra nesse estado onde, cara, tem muita coisa, eu não vou dar conta, vai rolando um pânico, a gente fica que nem paralisado, a gente fica que nem aquele animal quando o carro tá para vir na rodovia, ele bate a luz nele e ele fica paralisado. Então, cara, a segunda coisa, você tem que relaxar. Aquele estado de pânico,
ou o que a gente chama em inglês de fight or flight, você corra, voe ou lute, não é um estado que geralmente é muito produtivo, tá? Então, você precisa relaxar. E para você relaxar, e eu digo imediatamente por 2 horas, tá? Você precisa sair do seu ambiente por 2 horas. É o que eu faço por 2 horas. O que eu faço? Eu medito, eu ando, tá? E se não me relaxar o suficiente, eu faço um exercício físico muito intenso. Acredite ou não, eu não sei exatamente por quê. Eu vi isso uma vez, comecei a fazer, é muito bom. Quando a gente bota o nosso corpo em condições extremas de exercício. Sei lá, por exemplo, faço um queima de 48 horas, o Vinícius Possebon. O cérebro alivia, tá? Então, o Ricardo Piovão chama isso de um fenômeno que chama compensação, e nessa hora você precisa aliviar o cérebro, e às vezes é cansando o corpo que você alivia o cérebro por 2 horas, e na situação de pânico isso vai parecer incrivelmente perda de tempo, mas não é, porque você está fazendo aquilo não para relaxar ou para perder o tempo, não para esperar o seu problema ser resolvido, sem você estar fazendo alguma coisa, mas sim para você voltar a um estado onde você está calmo, onde você está criativo, onde você está sensato, e não onde você está um porra louca tentando, enfim, jogar as coisas para tudo quanto é lado, desesperado, tá? Você tem que voltar para o seu estado, tá? Eu falo disso num vídeo passado que eu gravei lá fora ontem, mas você tem que, para você performar bem, você tem que saber relaxar, você tem que ser um artista, você tem que ser um expert em relaxar, tá? Então, os maiores atletas são aqueles que sabem relaxar para poder botar o gás, tá? Então, a primeira coisa, você tem que fazer isso, seja um reiki, seja um EFT, tá? Acupuntura Emotional Freedom Techniques, sei lá, do André Lima, seja o que for, seja o que funcione para você, tá na hora de você voltar ao estado atual. Depois, cara, depois disso, você vai botar no papel tudo que você tem que fazer. E tem que ser fisicamente no papel. Eu coloco no Trello, tá? Trello.com, tudo que eu tenho para fazer. E aí eu vou colocando as coisas que são mais importantes, mais urgentes, que estão pegando fogo, ó, que precisam ser apagadas agora, para cima. Eu priorizo, tá? E eu vou escolher 20% daquelas coisas, tá? E pode ser 20 coisas que você tem que fazer, 30 coisas, as chances são que são até mais. Mas eu vou escolher 20% e vou eleger elas as 20% que vai me dar 80% dos resultados e eu vou atacá-las primeiro. Só que é o seguinte, você vai ter que fazer uma a uma. Você vai, guerreiro, matar um leão de cada vez. É assim que se mata. Não faça multitarefa nessa hora. Multitarefa te tira o foco, vai te tirar a produtividade, é uma coisa que eu posso te falar num outro vídeo mais pra frente, mas te tira a produtividade agora não. Agora você vai desligar o seu Facebook, desligar o seu celular, a não ser que, enfim, tenha uma coisa muito urgente, um caso de vida ou morte, vai desligar o seu Facebook, vai desligar o seu celular e você vai matar um daqueles leões de cada vez. Um leão de cada vez, é assim que você mata. E como é que as pessoas falam, como é que você sai disso, como é que você faz tanta coisa? É uma de cada vez, tá? É uma de cada vez. Você vai ter que fazer isso, disciplina, uma de cada vez. Faz isso por você, faz isso pela sua família, faz isso pela sua empresa, faz isso por quem você achar que é importante fazer isso, mas mata um de cada vez, tá? E aí você vai matar, e aí você vai apagar os fogos, tá? Uma hora vai apagar o fogo. Talvez não apague completamente, mas 80% do fogo é bem provável que você apague. Um de cada vez, tá? Você vai apagando um fogo de cada vez e é assim que você consegue, tá? E a última coisa que eu aconselho você fazer é atacar a causa. A causa que te deixou o inglês chama tão overwhelmed, ou tão overloaded, que significa tão cheio de coisas para fazer. E as chances são, tá? As chances são, eu não sei você, mas as chances são que a maioria das pessoas que eu converso, que tem esse problema de muita coisa para fazer, não sabe o que faz primeiro, não dá conta de tudo, fica completamente em pânico, são pessoas que não aprenderam a construir um time. Elas fazem tudo sozinho. E de repente você não tem dinheiro para construir um time, tá? De repente você não conseguiu financiamento para construir um time. Mas se você está nesse caso, tudo bem, acontece, eu já tive lá, tá? Mas a grande sacada, a grande maioria das pessoas, elas acham que elas podem fazer tudo sozinhas, só elas conseguem fazer tudo sozinho. E se você quiser fazer impacto no mundo, você não vai conseguir fazer sozinho. Se você quiser ir rápido, vai sozinho. Se você quiser ir longe, vai acompanhado, tá? Você vai ter que aprender a construir um time. Você vai ter que fazer sua primeira ou segunda contratação. E é o seguinte, contratar não é fácil. Contratar é perigoso. Contratar é caro. Tá? Contratar é uma arte que você vai ficando melhor ainda. Não acontece da noite pro dia. Não é fácil você achar a pessoa certa. Às vezes você acha até a pessoa errada. A pessoa errada é pior do que a pessoa certa. É pior que não tem ninguém. Antes só do que mal acompanhado. Né? Muita gente pensa nisso. Né? Mas é o seguinte, não contratar. Fazer tudo sozinho no longo prazo é mais perigoso. É mais caro. É mais tudo.
Então, não adianta, se você quiser fazer um impacto no mundo, se você quiser trazer os seus produtos a impactar o mundo, você vai ter que uma hora contratar, senão você vai voltar a esse estágio, tá? E as chances são que esse estágio tá acontecendo porque você não tem um time formado ainda. Você tem mas eu não tenho dinheiro, tudo bem, eu tenho dinheiro, como é que eu acho? E tem algum outro vídeo que eu falei, trabalho em equipe, procura aí, para ver se você tem umas dicas de como eu contrato as minhas pessoas. Mas é o seguinte, você tem que começar com uma intenção, eu falo muito de intencionalidade. Se você não pode fazer agora, cria uma intenção forte na cabeça, de daqui a X tempo, cria um comprometimento forte com você, X tanto, você vai contratar, você vai criar um time, você vai precisar ser um time, né? Talento ganha jogo, só time ganha campeonato, tá? Então é isso aí, gente, eu espero que nesse começo de ano, geralmente é o que acontece, você vem das férias, é muita coisa para fazer, é muito projeto, é muito sonho que você tem para correr atrás, é uma época do ano que a gente está constantemente correndo atrás, e ficam aí as minhas dicas pessoais de como eu lido com essa situação. E acredite, eu sempre vou lidar, essa situação nunca vai acabar, porque crescer dói, sempre vai doer, mas crescer vale a pena, como diria o próprio Flávio Augusto. Então é isso aí, gente, um grande abraço. Se você ainda não assinou meu canal do YouTube, aperta nessa bolinha aqui e assina o meu canal do YouTube. Eu tô doido para saber o que você está pensando, tá? Eu leio cada comentário, acredite, vou repetir de novo, eu leio cada um dos comentários que vocês deixam aqui abaixo. Hoje em dia é impossível responder a todos, que são mais... Semana passada foram 870 comentários, acredite ou não, se a gente pegar todos os vídeos que são deixados, mas eu leio, acredite, é o meu ritual de alimentar minha alma como empreendedor, como pessoa que está a fim de fazer diferença, porque é por isso que eu faço o que eu faço, é por isso que, enfim, eu tento fazer mais do que eu deveria fazer, eu tento gravar um vídeo por dia para vocês. Essa é a intenção que eu tenho, nem sempre eu consigo, tá? Mas é uma intenção bem forte dentro de mim, porque eu acredito que esses vídeos possam valer a diferença. E quando eu gravo esses vídeos, eu gravaria os vídeos que eu queria ter ouvido de alguém quando eu estava começando, e eu não tive ninguém para me ensinar nesse sentido, ninguém assim na família, eu tive que sempre, enfim, buscar cursos, masterminds e tudo isso. Então eu faço para vocês o que eu gostaria de ter tido quando eu comecei. Então é isso aí, gente, fico muito feliz, e se você achar que esse vídeo vai fazer diferença para alguém, se você tem algum empreendedor que está passando por isso, ou que você quer que evite passar por isso, tá? Compartilhe. Compartilhar é uma das coisas, é uma das coisas que mais engrandece o ser humano, tá? E hoje em dia, por quê? Porque faz a diferença, cara. Às vezes é um vídeo desse que faz muita diferença, que evita a gente entrar em, sei lá, depressão, ou evita a gente dar um pequeno salto pro nosso próximo nível, tá? E, como diria o Ricardo Provano, ninguém tropeça em montanha, todo mundo tropeça em pedregulho. Às vezes é essa sacadinha que é um pedregulho na vida ou na carreira de alguém. Então compartilha, exercita esse músculo de compartilhamento, e geralmente a minha experiência é toda vez que eu compartilho alguma coisa de valor para as pessoas que estão ao redor de mim, aquilo volta e muito mais para mim. Então é isso aí, gente. Um grande abraço e até amanhã.